Muito bem-vindo, muito bem-vinda! Está preparado mais um vídeo para você que me encontrou agora ou para você que já me segue. Então, meu muito obrigado por vocês estarem aqui para seguir por mais um vídeo, para mais uma aula, para aprender um pouco mais sobre investimentos. Então, para quem já está me seguindo, já está me acompanhando, sabe que nós falaremos hoje os riscos ao investir em renda fixa. E para você que está chegando agora, esse é o tema que eu acabei de ler, então fique muito bem à vontade. Aqui você vai aprender sobre tudo o que você precisa para investir e investir de forma independente. Sabe por quê? Porque eu escrevi um livro e esse livro tem o propósito de te ensinar tudo o que você precisa para investir sem depender de profissionais. Por isso que o nome do livro é Panaceia, Invista sem depender de profissionais. Então, se você está em busca dessa solução, você está no lugar certo. Por isso, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber as notificações e ficar bem informado sobre todos os vídeos que vão sair, né, após esse. E também você pode me acompanhar pelo Instagram. E se você se interessou pelo livro, seja o e-book, seja o livro físico, você pode adquiri-lo pelo meu site www.eronmarques.com.br. Agora eu vou te ensinar sobre os principais riscos quando nós falamos dos produtos de renda fixa. Se você não assistiu à aula anterior, aconselho que faça isso. Você pode assistir esse vídeo tranquilamente agora, mas depois é bom você assistir o anterior. Assim, você entenderá, né, por completo todo esse conteúdo. Combinado? Vamos seguir, então, para falarmos do maior risco predominante, aquele que predomina numa relação de renda fixa. Por que uma relação de renda fixa? Porque quando você está envolvido, né, num produto de renda fixa, você, na verdade, como investidor, você está emprestando dinheiro para alguém, seja para o governo, seja para uma instituição financeira, seja para uma cooperativa de crédito, ou seja até para uma empresa que não é uma instituição financeira. Nós estamos falando aí governo federal, nós estamos falando aí de bancos como Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander e tantos outros. Nós estamos falando aí de cooperativas de crédito como Sicredi, Sicobi, Cressol, Uniprime, Cisprime, enfim, tantas outras cooperativas que você talvez conheça. E nós estamos falando de empresas, Vale, Petrobras, Marfrig, JBS, Magazine Luiza e muitas por aí, por esse Brasil afora, não é? Então, Heron, se você não viu a aula anterior, é óbvio, você ainda não entende a distinção entre renda fixa e renda variável. Para você que já assistiu, vamos retomar. Então, renda fixa é o ato de emprestar dinheiro. Qual é o maior risco envolvido nessa relação? Calote, você não receber aquilo que você emprestou de volta. Quando você empresta, a sua expectativa é receber de volta aquilo que você emprestou, obviamente, acrescido de juros, seja ele um juros pré-fixado ou um juros pós-fixado. Também podendo ser uma forma híbrida, que é uma combinação do pré-fixado com o pós-fixado. Então, retomamos e ficou novamente fresquinho nessa memória para a gente seguir adiante, né? Então, vamos lá. Neste exemplo que eu trago, nós estamos falando então do investidor que está emprestando seus recursos aos bancos, né? Nós temos ali alguns que eu já falei. Tem Banco Itaú, tem Original, tem o Safra, Santander, XP, BTG e outros que estão contidos ali. Então, você pode emprestar através dos CDBs, LCAs, LCIs e o risco, né, dessa garantia é o de crédito. Esses contratos, CDBs, LCAs, LCIs, são contratos contém garantias e o contrato, o papel em si, é o lastro, aquilo que garante que você emprestou o recurso mediante aquelas condições que foram acordadas com a instituição financeira. Já esse outro exemplo, é a mesma coisa, o raciocínio é o mesmo, só que nós estamos mudando aqui. São cooperativas de crédito, nós estamos falando do Sicobi, do Cressol, Cisprime, Uniprime, Crédito Coamo, até a LAR. Então, o mesmo raciocínio, não se esqueça. E quando nós falamos de debêntures, CRAs ou CRIs, nós estamos falando de empresas não financeiras. Primeiro, CRA e CRI, você já viu, são emitidos por securitizadoras, tá? Não são instituições financeiras. Por isso, esses títulos, debêntures, o certificado de recebíveis imobiliários e os certificados recebíveis
do agronegócio não oferecem garantia adicional, que é aquela do FGC, do FGCOP, né? Porque elas não são emitidas por instituições financeiras que mantêm estes fundos garantidores, tá? Neste caso, quem pode emitir debêntures, CRIs e CRAs? São empresas como a Vale, Petrobras, JBS, Magazine Luiza, mas CRA, né, tem que ter negócios ali no agronegócio e CRI tem que ter negócios, tem que ter origem, tem que ter ali, participar da cadeia do ramo imobiliário para você poder emitir uma CRI ou uma CRA, certo? As debêntures já não, você não tem esse pré-requisito de ser do agronegócio ou do ramo imobiliário. Basta ser uma empresa, na verdade a diferença de um CDB para uma debênture é o nome comercial. CDB, Certificado de Depósito Bancário, nada mais é que também uma debênture, uma confissão de dívida. E uma debêntures não leva nenhum nome comercial, né? Então, nós já o conhecemos por apenas debêntures. Então, eles podem ser emitidos por qualquer empresa que não seja uma instituição financeira para captar recursos. Então, você empresta mediante debêntures, não vai contar com a garantia do FGC nem do FGCOP, e a vida segue. E, nesse sentido, as debêntures também oferecem boas remunerações. É comum ver hoje nas prateleiras debêntures com IPCA mais uma taxa pré-fixada. Um exemplo, IPCA mais 8%, IPCA mais 5%, IPCA mais 3%. Né? E aí vale aquela, quanto maior o risco, maior é a proposta de retorno, que você já está cansado de ouvir dizendo por aqui, né? E por último, nós vamos falar do Tesouro Direto, sim, onde você consegue investir nos títulos públicos federais. Você consegue fazer isso diretamente pelo site do Tesouro Direto ou através do intermediador, seja uma corretora ou um banco de investimentos. Então, você consegue também fazer isso pelo BTG Pactual, você consegue fazer pela XP, pela Rico, pela Ágora, pela Toro, pela Terra Investimentos, enfim, tem várias corretoras ou vários bancos de investimentos que oferecem essa ponte, né? Te ligam também ao Tesouro Direto. Então, você consegue fazer esses investimentos por lá, tá? E quando nós falamos dos títulos públicos federais, é o governo que está se endividando, é o governo que está emitindo títulos, né? São também iguais debêntures, para captar recursos. E você, como investidor, também tem a opção de investir emprestando o seu dinheiro, seu rico dinheirinho para o governo federal. E aí também tem boas condições, principalmente quando nós falamos dos títulos pré-fixados e das famosas NTNBs, ou o Tesouro IPCA+, que hoje, se você for entrar no site do Tesouro Direto, nós estamos falando aqui ainda em outubro de 2025, você vai ver taxas ali entre IPCA mais 7%. Então, hoje, pelo contexto, pela conjuntura econômica, trata-se de uma excelente taxa, uma ótima oportunidade. E para terminarmos o assunto de risco de crédito, eu vou trazer agora essa tabela. Essa tabela nada mais é que uma classificação de rate. Nela, tem 3 empresas classificadoras. Nós estamos falando aí da primeira, a Moody's, depois a que está no meio, Standard Poor's, e ali a última, a Fitch. Então são as 3 maiores, as mais conhecidas a nível mundial, tá? Então você vai perceber aqui o quê? Que essas classificações elas são semelhantes. Veja que ambas iniciam com AAA, ou seja, são 3 As, né? Que é a maior classificação possível, ou seja, a melhor. Então, se uma empresa tem essa classificação, se um banco tem essa classificação, se um governo tem essa classificação, quer dizer que pode emprestar o seu dinheiro, pode ficar tranquilo que você vai receber de volta, que essa empresa é uma boa pagadora. Então, ela tem ótima reputação. Ponto. É o que você precisa saber. Porém, veja lá embaixo, que com a exceção da Moody's, que classifica, né, a sua última classificação é a letra C, as demais, Standard Poor's e Fitch, classificam como D. Mas tanto C quanto D querem dizer a mesma coisa, que é default, ou seja, risco de calote. Se você emprestar o seu dinheiro, meu amigo, você não vai receber de volta. Então, se você estiver emprestando, você tá louco, porque você vai perder o seu dinheiro. Esse é o recado. Vamos trazer um exemplo para entender melhor? Olha como é que fica na prática. Eu trouxe aqui, né, 3 opções que estavam disponíveis em março de 2025 na Ágora, enquanto eu escrevia o livro, e trago também 3 opções que estavam disponíveis no mesmo dia pela XP Investimentos. Veja que nós temos lá, então, nessa primeira opção, que é na corretora Ágora, nós temos ali as seguintes opções de CDBs. Nós temos o Banco Original, que é a primeira, oferecendo 14,91, título pré-fixado.
Nós temos o CDB C6 Bank oferecendo 14,85 e nós temos o Banco Triângulo oferecendo também 14,85. Heron, vamos lá? Vamos ver se aquele conceito de quanto maior o risco, maior é o retorno proposto. Vamos ver se está certo isso? Então vamos lá. Veja que o Banco Original está oferecendo a maior taxa entre as três opções. Qual é a classificação de risco do Banco Original pela FIT? É BB+. Se você olhar lá a tabela que está no livro, você vai ver que BB+, ali ainda já se encontra num grau especulativo, né? Ou seja, deixa eu até pegar aqui para trazer para você. Grau especulativo, só que quando está em BB+, é com tendência de ir para BB-, que é um grau acima, 3 Bs. BBB-, tá? Se estivesse em BB-, é com tendência de cair para C. Então, nós estamos seguindo adiante, a classificação não é tão ruim assim, mas comparando com as demais, como o C6 Bank, que está com uma classificação de A- pela Standard Poor's, é superior a BB+. E a classificação do Banco Triângulo é A pela FIT, que é superior a A- também do Banco C6 Bank. Então, por isso, o Banco Original oferece a maior taxa, porque dentre essas três opções, é a que oferece o maior risco. E como estão as opções disponíveis pela XP? Então veja, na mesma época, em março de 2025, no mesmo dia, C6 Bank estava oferecendo 14,9, enquanto o Banco Carrefour estava oferecendo 14,88 e o Banco Triângulo 14,81. Então nós vemos ali que o Banco Carrefour está sem rate, porque é um banco novo, mais um banco que carrega o rating classificado pelo Carrefour. E se você olhar a classificação de rating do Carrefour é uma ótima classificação, que é superior ao do C6 Bank e é superior à FIT. Então, teoricamente, oferece um baixo risco ali, semelhante ao Banco Triângulo, certo? Quando nós olhamos, então, o C6 Bank, por oferecer, né, o pior risco, também tem que oferecer a maior rentabilidade, né? Quando nós estamos diante de duas opções em que ambas oferecem o mesmo risco, nós vamos optar por aquela, obviamente, aqui não tem como, né? Nós vamos optar por aquela que oferece a melhor rentabilidade. No entanto, quando estamos diante de duas opções que oferecem o mesmo retorno, nós vamos optar por qual? Por aquela que oferece o melhor risco, ou seja, o menor risco possível. Então aqui é fácil decidir, né? Ficou claro? Seguimos para aprender um pouquinho mais. Então vamos retomar também risco de mercado e ver um pouquinho mais, né, sobre ele para reforçar o que já vimos. Certo, então risco de mercado o quê? É aquele que depende desses temas, é aquele que pode ser gerado por conflitos entre países, seja um conflito político, seja um conflito armado, guerras, né? Catástrofes também, como um tsunami, um furacão, alguma coisa que causa impacto econômico, também sobre relações comerciais, enfim, também guerras civis dentro do mesmo país, certo? E uma guerra que nós estamos vivendo hoje, no atual momento, em 2025, é uma guerra tarifária imposta pelo governo Trump, que está aumentando as taxações sobre os países, né, nessas relações internacionais. E o Brasil é um deles que vem sofrendo com isso. Isso impacta negativamente os produtos brasileiros. Isso pode provocar inflação. Então, são exemplos de sistemas, ou seja, nós dependemos daquilo. Aquilo influencia, né, impacta diretamente as nossas vidas, não impacta? Então, por isso que é risco de mercado. O risco de mercado faz o quê? Provoca alterações de preços. Como eu falei das tarifas, se as tarifas estão se elevando sobre os produtos brasileiros, os produtos ficarão mais caros, né? Isso gera inflação. Então isso provoca alteração de preços. E novamente, para a gente retomar, para ficar bem gravado, nós vamos ver aqui, uma alta da Selic vai provocar o quê? Primeiro, vai oferecer maior rentabilidade para quem está investindo num título pós-fixado, ou seja, quanto maior a Selic, maior é o retorno que o investidor vai ter. Porém, quem oferecer um título, né, pelo pós-fixado, quanto maior for a taxa, mais juros terá que pagar para o investidor. Então, isso aumenta o seu endividamento, né, aumenta a sua despesa em relação aos juros. E, em contrapartida, menor inflação e o PIB também, ele cai, né? Então, nós produzimos menos riqueza. Quando nós falamos numa queda da Selic, o que acontece? Então, nós estamos falando de queda, menor rentabilidade para o investidor,
Por outro lado, menor endividamento para quem está emitindo o título, ele vai pagar menos juros para o investidor, mas também vai acontecer o seguinte, a inflação vai subir, porque isso vai proporcionar maior consumo, circulação de dinheiro na economia, que você já aprendeu sobre isso, e também vai aumentar o PIB, o país vai produzir mais bens e produtos. Então isso aqui, só para retomar, você já aprendeu, uma das nossas primeiras aulas, né, quando nós falamos de princípios básicos de investimentos. E agora vamos olhar rapidinho aqui o histórico, só para relembrar, está contido no livro, e vale a pena a gente dar uma olhadinha para ver como ciclos econômicos, né, eles afetam diretamente a questão da nossa taxa de juros, principalmente quando nós estamos enfrentando problemas de ordem política, tá? Ou mesmo uma ordem que afete aí o nosso PIB, a nossa produção, a nossa economia, nós não conseguimos gerar riqueza, nós não estamos conseguindo produzir, ao mesmo tempo que não produzimos, nós não oferecemos condições de consumo para a população e isso afeta o quê? Inflação, afeta salário, afeta geração de riqueza. Então nós conseguimos ver isso nitidamente de uma forma gráfica, né? Atravessando os governos e a gente consegue acompanhar. Aqui, antes da implantação do Plano Real, veja qual era o pico da nossa taxa Selic, próximo a 50% em 99. Aí depois teve a eleição do Lula, por seu primeiro mandato, isso fez com que a taxa Selic caísse ali para próximos 20%, e aí seguimos, né, num declínio, fortalecendo a economia brasileira, né, as coisas entrando no eixo depois da instalação do Plano Real. Então isso promoveu a queda acentuada da Selic nos governos sucessores. Nós estamos falando aí de 2007, ainda o governo Lula, a partir de 2010 ali governo Dilma, seu primeiro mandato. Então nós tivemos uma queda considerável. Depois, a partir de 2014, nós vivemos aquele momento político muito tenso, que gerou uma crise, né, de origem política, né, gerou uma crise no Brasil, isso provocou um aumento, né, da taxa Selic, ali em 2016, logo em seguida, depois do impeachment da Dilma, nós tivemos então o Temer, né, assumindo, isso também promoveu uma queda, porque estabilizou toda aquela crise que nós estávamos passando e vivendo, e culminou ali, pandemia, com a chegada de Bolsonaro, a queda foi brusca, né, aquilo fora da realidade do Brasil, porque o cenário global era esse, né, era todo um cenário fora, totalmente desencontrado, muitos países, muitas nações, bancos centrais aí todos preocupados e não sabiam o que fazer. De fato, realmente isso aconteceu, né? Todos estavam desorientados e, queira ou não queira, o Brasil foi um dos países que mais se deram bem no momento da pandemia, no seguinte sentido: conseguiu rapidamente sair daquela situação de crise, tá? Mas nós estávamos vivendo aí uma taxa Selic de 2%, que é fora da realidade brasileira, convenhamos, né? 2%, falando em Brasil, isso não vai ser fácil a gente viver novamente. Isso só aconteceu porque veio, né, a pandemia, isso mexeu com o mercado todo, mas algumas ações do governo Bolsonaro foram tomadas naquele momento, o que se acreditava ser a melhor opção. Enfim, não estamos aqui para julgar o governo A ou o governo B, mas para falar do ciclo da Selic. Logo em seguida, veio novamente o Lula, nós já estamos falando aí de 2023 para cá, e novamente a Selic em alta, certo? Então, é bom conhecer um pouquinho da história do nosso país, é bom acompanhar e entender que ciclos econômicos afetam diretamente os nossos investimentos. Então, se você quer se dar bem, se você quer gerir bem os seus investimentos, a sua carteira, você tem que saber disso, você tem que acompanhar ciclos. A política faz parte, a política de um governo, ela é essencial para o sucesso ou o insucesso dos seus investimentos. E se você se abster disso, você infelizmente vai amargar, né, situações que vão te frustrar e você talvez vai culpar o Heron, que te ensinou alguma coisa, o livro, ou algum outro profissional do mercado, mas aí é seu papel se interessar. Por mais que talvez você não goste de política, mas entender o que os governos estão fazendo, principalmente em relação a tributos, principalmente em relação a PIB, qual é a proposta para desenvolver o país, para gerar emprego, para gerar consumo, o que estão fazendo para controlar os índices inflacionários, né, o que estão fazendo para atrair investimentos externos. Então,
investimentos externos trazendo dólar, né? Segura a cotação, equilibra a cotação do câmbio. Então tudo isso nós temos que acompanhar e você também tem que passar a acompanhar para você ter muito sucesso nos seus investimentos, tá bom? Então eu já encerro por aqui. Essa aula ela foi mais curtinha. É justamente para relembrar o que você já viu, mas reforçar que esses riscos estão ligados diretamente aos ativos de renda fixa. Quais são mesmo? Risco de crédito, o risco predominante, e o risco de mercado, que independente se é renda fixa ou renda variável, o risco de mercado sempre estará presente. Então, eu te agradeço por ficar aqui comigo, por me acompanhar e mais uma vez estar aqui. Aproveita, compartilha esse vídeo, eu tenho certeza que você sabe de alguém que está precisando aprender um pouco mais sobre investimentos e que talvez já tenha se queixado, não é mesmo? Então compartilha esse vídeo aí com o teu familiar, com a tua família, nos grupos do WhatsApp, com teus amigos. Vamos disseminar informação, vamos disseminar o conhecimento gratuito, não é bom? É bom, né? Por isso eu te agradeço, tá? Peço mais uma vez que se ainda não está inscrito, que se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber as principais notificações. Caso queira adquirir o livro, vai lá, Panaceia. Vai lá no meu site www.eronmarques.com.br e você pode me seguir, pode me acompanhar pelo Instagram, tá joia? Está disponível aí. Mais uma vez, muito obrigado. E te espero para a próxima. Tá vindo aí, tá? Até lá!